Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil para decorrer desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Começando aqui às 0 horas pela região sul do Brasil, teremos tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre o litoral catarinense, litoral do Paraná e noroeste do estado do Paraná também. Avançando aqui às 3 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas a moderadas sobre o litoral do Paraná e a faixa norte do estado do Paraná também. Às 6 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas na faixa norte de Santa Catarina, leste do Paraná e algumas áreas do norte do Paraná, nas outras áreas da região em tempo seco. Às 9 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre o norte de Santa Catarina, leste do Paraná, alguns pontos do norte do Paraná de forma isolada. Nas outras áreas de tempo seco. Ao meio-dia temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre o norte catarinense, centro-leste do Paraná e norte do Paraná. Às 15 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Chuvas fracas sobre o leste e norte do estado catarinense. Chuvas fracas sobre o centro-leste do Paraná e também áreas do norte do Paraná e outras áreas com tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre a faixa leste do Paraná e norte do Paraná e também algumas áreas do leste e norte de Santa Catarina. Às 21 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre a faixa leste do Paraná e norte do Paraná, grande parte da região sul e com tempo seco. Indo até às 0 horas do dia 16, que temos condição para tempo seco em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre a faixa leste e norte do estado do Paraná e norte catarinense. Vamos voltando aqui para o dia 15 às 0 horas, passando para a região sudeste. Temos condição para tempo seco no sul do estado de São Paulo. Pode ocorrer algumas chuvas moderadas a fortes sobre o norte do estado de São Paulo. Antes de algumas tempestades isoladas sobre o nordeste do estado de São Paulo. E chuva com trovada no sul de Minas, oeste de Minas, algumas áreas do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo na divisa com o Rio de Janeiro. Nas outras áreas da região em tempo seco. Às 3 horas temos condição aqui para tempo seco em várias áreas da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas ou moderadas na faixa leste do estado de São Paulo. Alguma chuva com trovada sobre o nordeste do estado de São Paulo, também no sul de Minas e oeste do Rio de Janeiro. Outras áreas do Rio de Janeiro e do sul do Espírito Santo com chuvas fracas aí. Avançando aqui às 6 horas, condição para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas ou moderadas sobre a faixa leste do estado de São Paulo, norte do estado de São Paulo. Algumas trovadas isoladas no sul de Minas. Chuvas fracas em áreas do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, aí leste de Minas. Centro-norte de Minas aí com tempo seco. Às 9 horas temos condição aqui para tempo seco nas áreas em cinza aqui no mapa. Há condições para chuvas fracas sobre o leste do estado de São Paulo, algumas áreas com chuva moderada, litoral do Rio de Janeiro. E algumas trovadas esparsas pelo sul de Minas, norte de São Paulo, partes do Triângulo Mineiro. Ao meio-dia temos condição aqui para tempo seco em algumas áreas do sul de São Paulo, norte de Minas e norte do Espírito Santo. Chuvas fracas sendo previstas para o centro-norte do estado de São Paulo, oeste do estado de São Paulo. E chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral do estado de São Paulo. E várias áreas do Rio de Janeiro também, algumas trovadas aí na região do Grande Rio. Chance de alguma tempestade isolada no oeste de Minas, a divisa com São Paulo, ali, na região de Araxá. Ali. Às 15 horas temos condição aqui para chuvas isoladas pelo estado de São Paulo, de fraca intensidade, sul do estado, em tempo mais seco. Algumas trovadas e chuvas moderadas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, no centro-sul do Espírito Santo,
com exceção do norte do estado. Antes de chuvas moderadas a fortes e algumas trovoadas aqui no centro-sul de Minas, partes do oeste de Minas, norte de Minas com tempo seco e Triângulo Mineiro aí com algumas chuvas isoladas. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco em áreas do estado de São Paulo, norte de Minas e norte do Espírito Santo. Outras áreas com chuvas fracas aí no estado de São Paulo, chuvas fracas a moderadas, algumas trovadas isoladas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Alguns pontos de chuva moderada forte, aqui algumas trovadas no centro-sul de Minas, partes do oeste de Minas aí. Às 21 horas, condição para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas no nordeste, estado de São Paulo, litoral de São Paulo. Chuvas moderadas a forte, algumas trovadas aí sobre o centro-norte do Rio de Janeiro, sul, centro-norte do Espírito Santo, centro-sul de Minas e partes do noroeste e nordeste de Minas aí. Indo até às 0 horas do dia 16. Condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas na área central de São Paulo, litoral de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas ou até de forte intensidade em áreas do litoral do Rio de Janeiro. Chuvas fracas a moderadas no centro-oeste do estado. Condições para chuvas moderadas a forte com algumas trovadas no Espírito Santo, leste de Minas. Chuvas fracas a moderadas no sul de Minas. Vamos voltando aqui para o dia 15 às 0 horas, passando para a região centro-oeste. Condição para algumas chuvas fracas no centro-sul do Mato Grosso, sul, norte do Mato Grosso do Sul. E algumas trovadas aí, chuvas moderadas a forte no centro-sul do Mato Grosso. Às 3 horas temos condição aqui para alguma chuva isolada no centro-oeste do Mato Grosso. Grande parte do estado e Goiás também com tempo seco. E Mato Grosso do Sul, algumas áreas com tempo seco. Chuvas fracas no centro-leste do Mato Grosso do Sul. Às 6 horas temos condição aqui para algumas chuvas fracas no sul do Mato Grosso do Sul. Condições para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Às 9 horas, condição para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas no centro-sul do Mato Grosso do Sul aí. Ao meio-dia, condição aqui para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Algumas chuvas isoladas no oeste e noroeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso, sul de Goiás, leste e nordeste do Mato Grosso do Sul. Às 15 horas temos condição aqui para algumas chuvas isoladas, fraca intensidade sobre o leste e norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, centro-norte do Goiás, sul do Mato Grosso, partes do oeste do Mato Grosso. As áreas em cinza que tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para algumas chuvas e algumas trovadas isoladas no centro, leste e sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás e nordeste do Mato Grosso do Sul. Outras áreas da região em tempo seco. Às 21 horas diminui bastante a chuva na região centro-oeste. Algumas trovadas isoladas no oeste do Mato Grosso e leste de Goiás, pegando o Distrito Federal também. Tempo seco em grande parte da região. Até às 0 horas do dia 16. Condição aqui para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva isolada no Distrito Federal e no oeste do Mato Grosso. Vamos voltando para o dia 15, conferindo as temperaturas. As mínimas e as máximas. No amanhecer aqui do dia 15, nas áreas mais claras da região centro-oeste, temos mínimas entre 14 graus e 17 graus. Pontos mais escuros entre 18 a 21 até 23 graus de mínima no leste do Mato Grosso. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos mínimas entre 13 graus a 17 graus. Nos pontos mais escuros entre 18 a 20 até 25 graus de mínima no norte de Minas. Aqui na região sul do Brasil teremos um resfriamento mais intenso na região aí. Vamos ter algumas temperaturas negativas aqui abaixo de zero aqui na Serra Gaúcha Catarinense, com chance de geadas moderadas a forte nessas áreas. Grande parte da região sul com mínimas abaixo dos 10 graus, entre 10 a 4 graus de mínima. As áreas amarelas entre 10 a 15 graus, algumas mínimas acima de 15 graus no norte do Paraná. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da segunda-feira. Nas áreas mais claras teremos máximas entre 12 graus a 20 graus. Os pontos mais escuros entre 20 a 25 graus aí de máximo no norte do Paraná.
Na região sudeste aqui do Brasil, as áreas mais claras teremos mínimas máximas, desculpa, que oscilam entre 15 a 20, 30 graus, hein? Máximas acima dos 30 aqui no norte, Minas e norte do Espírito Santo. Na região centro-oeste do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas entre 19 graus, 18, 19 graus a 30 graus, hein? Máximas acima dos 30 graus, chegando até 35 graus em alguns pontos aí do centro-norte do Mato Grosso, no centro-norte do Goiás, pegando o Distrito Federal também. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil para decorrer dessa segunda-feira, dia 15 aí de junho de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito do canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.